Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Rogai por nós. doutor Angélico, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente está dando início mais uma quinta-feira de leitura com a graça de Deus, né? E hoje nós vamos ver o 6º artigo do símbolo, que é: subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. É a ascensão de Cristo, né? O segundo mistério glorioso do Rosário. A importância do artigo. Ao contemplar, cheio do Espírito de Deus, a bem-aventurada ascensão de Nosso Senhor, o profeta Davi exorta o mundo inteiro a celebrar o seu triunfo em transportes de alegria e satisfação. Nações todas, diz ele, batei palmas, louvai a Deus em cantos de alegria, subiu Deus no meio de aclamações. Fecha aspas. Desta passagem, o pároco verá com quanto zelo não deve expor este mistério e tomar a peito que os fiéis não só o creiam e conheçam, mas que procurem com a graça de Deus traduzi-lo, o mais possível, em todos os seus atos e sentimentos. Então é a correspondência perfeita com o mistério, né? Agora, o catecismo traz a explicação de Cristo subiu, primeiro, como homem. Ele ascendeu aos céus como homem. A explicação do 6º artigo, cujo objeto versa principalmente este divino mistério, deve, pois, começar pela primeira parte e descortinar toda a sua significação. Os fiéis devem crer, sem a menor dúvida, que Jesus Cristo, depois de consumar o mistério de nossa redenção, subiu aos céus enquanto homem, com corpo e alma. Enquanto Deus nunca de lá se ausentou, claro, pois que enche todos os lugares com sua divindade. Ele é onipresente. Então, enquanto homem, ele não era onipresente. Claro, o ser humano, por definição, por natureza, como é que se diz assim? Ele é contingente, né? Ele fica preso no tempo e no espaço, beleza? Essa parte subiu. A de Deus nunca saiu de lá, porque ele está, na verdade, falar em lugar com Deus também é complicado, né? Lugar é só quem é material, né? Ocupar lugar é coisa da matéria. Deus é espírito, então Deus não participa de lugar nenhum. Falar em lugar com Deus é falar de... complicado isso aí, né? Então, assim, o artigo está tentando mostrar para nós que, enquanto homem, né, a encarnação de Deus enquanto homem, ela subiu nessa ascensão, mas a parte divina, ela sempre esteve lá. Ela não ficou menor quando ele se encarnou, ela não deixou um pedacinho no céu para depois ir lá repor. Ele sempre teve a visão beatífica, né? Sempre teve, né? Desde quando ele foi concebido. Então, aqui vem agora o segundo ponto da explicação. Por própria virtude, a gente viu isso na quinta passada, né? Ele subiu pelo próprio poder, não como Nossa Senhora que foi pela ajuda de Deus, do Espírito Santo, né? A assunção é diferente da ascensão. Ensinará, todavia, que subiu por virtude própria, o pároco, né? Não foi arrebatado por uma força estranha, como Elias, que fora levado ao céu num carro de fogo. Olha que mistério. Nem como Abacuque ou o diácono Filipe, que, transportados através dos ares por uma virtude divina, venceram as distâncias de terras longínquas. Olha que fenômeno tremendo, né? A gente até parar de pensar nisso aqui, a gente fica assim, vislumbrado mesmo. Como Deus e como homem, agora junta as duas naturezas. Entretanto, não subiu aos céus só pela virtude de sua onipotência, porque ele pode tudo, né? Não é só por isso, mas também em sua condição de homem. Então, ele subiu por causa da sua condição de homem também. Vamos entender isso. Isto não podia acontecer por força da natureza, não, mas pela virtude de que estava munida. Podia a gloriosa alma de Cristo mover o corpo a seu grado. Então, ela tinha uma gloriosa, né? Um teor glorioso, essa alma humana, porém gloriosa, por causa dessa glória que ele conseguiu subir enquanto homem. Tendo já a posse da glória, o corpo obedecia, tá vendo? Sem dificuldade, a direção que a alma lhe dava,
em seus movimentos. É como Adão antes da queda. Então, isso que eu ia falar, Adão antes da queda, né? Tudo que Adão queria, ele fazia, mas tudo que ele queria era o bem. Então ele só fazia o bem. Então é legal pensar assim, porque, mas no céu ninguém vai poder fazer nada, assim, você não vai ter liberdade, você vai poder adorar a Deus. Mas como assim? Essa é a finalidade da vida. Mas Somente isso. tudo que a gente sentir de bom aqui na Terra, por mínimo que seja, a gente acha que é a melhor coisa do mundo, ganha na Mega Sena, não sei o quê. Tudo isso não é nada comparado com a visão de Deus. Então pensar, nossa, eu só vou fazer o que Deus mandar. Nossa Senhora, olha isso, que é liberdade, hein? Só o que Ele mandar, eu só vou... Nossa, eu não vou conseguir mais pecar. Nossa, rapaz... É como você pensar assim, imagina um artista com o poder de não errar, ele não precisa fazer esboço mais para desenhar. Não, ele já vai assim de olho fechado, já pinta um quadro melhor que a Mona Lisa, tudo aí. Compositor que humilha Mozart, assim, só de Não, vou fazer um assovio aqui, já sai uma sinfonia completa, sem composição. Assim, ó, né? Ou seja, agora traduzindo a analogia, os nossos atos serão 100% virtuosos. Coçar a cabeça, se for acontecer no céu, é um ato virtuoso. Não existe nada frívolo, nada vão. Não existe olhar para cima por olhar mais no céu. Porque cada ação no céu é perfeita. Vai estar tudo ordenado. Então não existe mais aquele negócio de bocejar. O que é um bocejo aqui? É uma imperfeição nossa. É um cansaço. No céu não tem cansaço, então não tem bocejo. Tipo isso, né? Não sei. Posso estar entrando numa seara meio complicada, mas entende a linha de raciocínio? Que no céu tudo é perfeito. Então o bem... Deus só se afasta, na verdade, se quando tudo. Né? Então o bem... é quando a coisa atinge a sua finalidade. E tudo que Deus fez é bom, porque Ele fez uma finalidade que volta para Ele. E é por isso que as coisas são boas. Então a maçã é boa enquanto ela louva a Deus cumprindo a sua natureza de fruta. Né? Sendo uma maçã, ela cumpre a vontade de Deus. Então, como que a gente cumpre a vontade de Deus? Aqui na Terra a gente não consegue. Mesmo que a gente quisesse, com todos os nossos esforços, a gente não consegue cumprir a vontade de Deus. Porque muitos fatores entram em competição dentro da gente, que a gente nem consegue enumerar. As paixões da alma, só isso aí já dá pano para manga para discutir, mas aí entra a tentação do demônio, que não dá nem para discutir, tá? A gente nem sabe por onde que ele vem. A gente graça divina também. E a gente tem o demônio, o mundo e a carne para discutir. Então, como que a gente consegue fazer? Nós fazermos a vontade de Deus. Se a gente tem 3 fatores contra a vontade de Deus. A carne não quer Deus, o demônio muito menos. E o mundo também não, porque o mundo jaz no maligno. Então, a única forma da gente fazer a vontade de Deus é se Ele deixar. Se ele querer, né? Querer ele quer, mas se ele deixar, né? Então pela graça, o que acontece? Aqui nem sempre Deus permite que a gente faça atos perfeitos para não cair na soberba também. Muitas vezes ele nos humilha na nossa soberba. Então ele não atende a oração pedindo, eu quero ter tal graça. Ele não dá porque ele vê que se dá, se ele der, você vai cair na soberba. Então já entra um monte de coisas que a gente tem que pensar, puxa vida, aqui na Terra não dá para fazer a vontade de Deus 100%. Não dá. A gente sempre vai falar, como o Eclesiástico 37, acho que é, né? Não há justo que não peque 7 vezes ao dia. Justo. Então, já era tipo assim, uma frase de convite à humildade, né? Falar, não há justo que não peque 7 vezes ao dia. Exceção de Nossa Senhora. Então, coloca ali isso aí na reflexão e pensa, no céu, tudo que você fizer é perfeito. Piscar o olho vai ser perfeito. Se você der um espirro, claro que espirro é sinal de enfermidade, do sei lá o que. Então, tudo no céu é perfeito. E aqui, Cristo subiu ao céu como homem. Mas como que um homem é digno do céu, enquanto homem? A natureza humana é digna do céu? Não, mas a alma dele é gloriosa. Porque a alma dele também, ela participa da natureza divina. E com a natureza divina, Cristo é um só. Então a alma deste homem com H maiúsculo, que é nosso Senhor, ela é digna do céu. Então ela subiu. É o único. Adão não subiria de jeito nenhum. Depois que ele caiu, já era. Perdeu completamente o cordão umbilical que ligava a ele a presença de Deus completa. Na graça, no caso, né? A presença de Deus sempre tem, mas na graça nem sempre. Então, desta maneira é que acreditamos que ter Cristo subido aos céus, por virtude própria, como Deus e como homem. Então, o corpo obedecia, sem dificuldade, a direção que a alma lhe dava. Então, se a alma queria ir para o céu, o corpo vai para o céu também. Interessantíssimo isso aqui, né? Terceira explicação. Está sentado, etc e tal. Necessidade da figura. Na segunda parte do artigo estão as palavras está sentado à direita de Deus Pai. O que isso quer dizer? A gente imagina um trono e um homem sentado nele, né? A imagem assim genérica na cabeça. Mas o que o catecismo explica? Esta expressão encerra uma figura de linguagem muito usada nas Escrituras. Então tem que lembrar o que é uma figura de linguagem, né? Uma figura de linguagem é um instrumento, é um recurso da linguagem
para trabalhar com a comunicação e a compreensão entre os seres humanos. Deus não usa figura de linguagem para si mesmo, ele usa para nós. Deus não precisa de linguagem verbal. A linguagem verbal é posterior a Deus, né? É uma coisa da criação, é pós-adâmica. Agora, figura de linguagem na Escritura só está lá por causa da nossa fraqueza de raciocínio. Então, para maior facilidade de compreensão, atribuímos a Deus afetos e membros humanos. Ó, é só por função da compreensão e facilitar isso. A gente coloca em Deus afetos e membros humanos. Apesar, olha a conjunção, a concessão aqui, ó. Apesar de não podermos imaginar nada de corpóreo em Deus, porque é puro espírito. Aqui está a contradição das contradições. O ser humano, por natureza, só pensa pela matéria. Não tem como você pensar sem a matéria, porque é a matéria que faz a imaginação. Ou melhor, a imaginação é composta de matéria. É o que eu vejo, o que eu toco, o que eu sinto, o que eu cheiro, o que eu degusto. Se não tiver isso, eu não penso nada. E Deus não tem nada dos 5 sentidos nele. Os 5 sentidos não acessam Deus de hipótese alguma, assim. Não tem como acessar Deus pelos 5 sentidos diretamente, não, porque Deus é espírito. E os 5 sentidos só têm acesso ao que é material. Como é que eu vou ter acesso a Deus? Pior, como é que eu vou ter acesso ao meu anjo da guarda pelos 5 sentidos? Impossível. Daí o ateu acha que triunfou. Porque ele só obedece aos 5 sentidos, porque a única coisa na qual ele consegue se apegar é falar, tenho certeza que eu sinto. Sinto, logo existo. Então, se eu vejo, eu senti com os olhos, visualmente, né? Então, essa chave existe, isso aqui eu acredito. Agora, nesses deuses católicos aí, esses anjos da guarda, santo, isso eu não acredito, não. Eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto. Aí um fala assim, não, mas Santa Teresa viu. Não, isso é delírio, porque eu quero ver. Eu quero ver com os meus olhos, não com os olhos dela. Então, eles não acreditam. Mas aqui a gente está vendo que se isso fosse um triunfo do ateu, não é porque o próprio catecismo já pressupõe que é assim a realidade. A igreja já sabe que é assim. Ela não esconde isso dos fiéis. Não, Deus, olha, você tem que acreditar que uma hora ele vai aparecer para você. Se você for bonzinho, o seu anjo da guarda aparece para você. A igreja não fala isso. Ela nunca dá assim, sabe, aquela coisinha assim de facilitar para você ter fé rapidinho, para você poder entrar logo pro rebanho dos católicos. Fé racional, né? Tem que ter não um sentimento. A fé nunca vai partir do sentimento em si, né? Porque o sentimento é uma potência inferior em relação à razão. E a fé é superior à razão. Ela transcende a razão. Então, como é que ela vai partir de um sentimento inferior? Ela pode parecer que partiu, né? A pessoa fez um retiro espiritual, não sei o quê. Aí uma música, ela era ateia. Daí uma música trouxe ela para a igreja. Mas será que foi a música mesmo? Será que não é só uma questão de detalhe? Porque poderia ser uma música, um mendigo passando na rua, recebendo uma caridade e dá na mesma. Então é detalhe. Às vezes a gente fixa num detalhe e acha que aquilo é fundamental para a conversão da pessoa. Não sei se foi. Santo Agostinho, ele converteu. Nossa, ele ia passar da escritura chorando, né? Toma e lê, ele pegou. A mãe não dele... Não metiveis em orgias, nem bebedeiras, mas revestivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Passagem de São Paulo. Santa Mônica, 30 anos rezando. Chorava no colo de Santo Ambrósio, aos pés dele, né? E aí você vê, ela sonhou que via Santo Agostinho, metade para cá, metade para lá, numa rua assim, e aí ele passava pro lado dela. Ela fala, você vai se converter. Ela falou, não, mãe, a senhora que vai passar pro meu lado, não tem nada a ver isso aí. Então tem um monte de coisas ali. Qual foi dessas que converteu Santo Agostinho? Será que foi só a passagem da Bíblia? Ou foi os 30 anos de oração da mãe dele? Então não tem como a gente calcular isso aí, isso é com a cabeça de Bíblia. É muito legal imaginar assim, né? Imagina de uma criança cantando bem naquele momento, toma e lê, e vê um sinal, de uma Bíblia bem ali perto, e pega e lê uma passagem certa, para ele largar os pecados dele e voltar para... E dá para imaginar a emoção que ele sentiu também. Nossa, é muito bonito essa passagem. Porque ele, pelo que ele conta, ele ficou efusivamente alterado. Ele estava chorando. Ele alterou mesmo. Ele se afastou do amigo lá e foi... Ele não ficou frio assim, me converti agora. Beleza. Não, ele caiu em prantos mesmo, né? Foi. Então aqui, ó, a gente está vendo que... Falar assim pro povo, olha, Jesus está sentado à direita de Deus, né? À direita de Deus Pai. Estar sentado implica uma cadeira ou algum suporte, né? E a direita implica uma posição, uma coordenada ambiente, local, geográfica, sei lá, né? Quando fala à direita, você implica o advérbio onde. É lugar, mas Deus é espírito puro, o catecismo está falando. Então, a gente não está dizendo à direita no mesmo sentido que você está à minha direita. Não tem nada a ver isso aí. Então, o próprio catecismo já diz para quem já é maduro na fé, ó, não entenda assim, isso aí é para as criancinhas.
Quem já está um pouco mais maduro na fé, entenda conforme o catecismo está ensinando. Mas a própria igreja simboliza a Trindade, aquela imagem, né? O Pai, o idoso, o barbudo, mas sendo que a gente de fato sabe que Deus não é daquele jeito. Mas... É a mesma coisa na aula de língua portuguesa. Fala assim, olha, hoje nós vamos ver conotação e denotação. Aí o professor fala, quando eu digo Mariazinha é uma flor, quem é que está pensando que o professor está xingando ela de planta? Quem pensar isso é porque não interpretou a frase. Quando diz Maria é uma flor, nossa, ela é uma flor de pessoa. Você não tem que se apegar à flor, você tem que transcender a frase, você tem que ir além da frase. Está escondido o que ali naquela frase? Doçura, delicadeza, meiguice, né? A beleza, suave, etc. Todos os atributos positivos que uma flor possa ter, são análogos ao caráter daquela menina que você está chamando. Maria é uma flor. Então, quando falar, Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Ele está num trono assim, sentado de pedra. Será que é de mármore? Será que é de ouro? Você vai gastar pensamento nessa direção. O catecismo fala, não é por aí. Entenda como adulto. Assim como a gente entende a metáfora, né? Nossa, eu tenho um aluno que é uma peste. Não, peste é doença pandêmica, né? Peste bubônica, Covid-19, isso é peste. A definição denotativa de peste é doença altamente transmissível que pegou um monte de gente. Mas quando eu falo que uma pessoa é uma peste, quem é que vai interpretar que eu estou chamando ela de vírus? Não estou. Todo mundo entende o sentido verdadeiro, né? O sentido conotativo. E por que quando fala de Deus, todo mundo, a maioria, tem a tendência a ficar preso no denotativo, no sentido literal da palavra? Porque de Deus a gente não tem como pensar a não ser por metáfora. Ao contrário do ser humano, quando eu digo que uma pessoa é uma rosa, eu consigo desmembrar a palavra rosa e chegar na pessoa real. Eu consigo dizer, olha, quando eu falo que fulana é um doce, eu não estou dizendo que ela é uma coisa comestível. Doce de abóbora, doce de leite. Ai, meu docinho de coco. Nossa, é um docinho de coco. Eu não estou falando que ela é um doce ali de comer. Mas a gente entende que na raiz daquela frase está dizendo o caráter, o comportamento. Mas com Deus não dá para fazer essa tradução. Porque quando eu falo assim, Deus é amor, tá? Será que você definiu Deus? Quando diz, Deus caritas est, é uma definição completa de Deus? É só isso que define Deus? É a melhor definição humana. Mas a essência de Deus, ela nunca vai caber na palavra verbal. Não tem como. Como é que um substantivo Deus vai caber dentro de um substantivo? Ele coube dentro de um corpo humano. Que ele quis. Mas nós não temos o poder de fazê-lo caber numa palavra. Só se ele quiser. Aí se ele se encarnar, ele se encarna. Por isso que os fariseus não aceitavam. Não, tu não és o Cristo. O Cristo não vai vir em forma assim. Eles não aceitavam. Mas aqui a gente está vendo, Deus é puro espírito. Aqui o catecismo traz com colchetes, né? Está numa chave aí, puro espírito. Mas, como nas relações sociais nós julgamos dar maior honra a quem colocamos à nossa direita, olha lá, Traduzir até a expressão, né? Meu braço direito. Meu braço direito. O braço direito do professor é aquele aluno que sempre ajuda, sempre responde, né? Não dá trabalho, é o braço direito. Vai pegar as coisas. Assim também aplicamos o mesmo princípio às coisas do céu. Então o catecismo está dizendo que a gente usa linguagem da terra, fenômenos da terra, né? Padrões de relacionamento, padrões de significado da terra, para aplicar ao céu. Porque no céu não temos linguagem. A gente não sabe como que é o padrão do céu. Então a gente usa o da terra, que de alguma forma tem ligação. Porque se não tivesse, não funcionaria também. Não faz sentido dizer que Jesus está à direita de Deus se esse estar à direita não tiver alguma relação com poder. Tem que ter alguma coisa a ver com poder. Procede do Pai. Isso. Não quer... Sim, procede do Pai. Isso não é o segundo artigo, na procedência da Trindade. Talvez essa direita quer dizer... Talvez essa frase, né? É que... na verdade é a questão da glória. O mesmo poder, o mesmo nível. Porque quem tá à esquerda é aquele que você vai condenar, que você vai... parta de mim, você está fora, longe de mim. Esse aqui está no mesmo nível que eu, abraço. Então talvez está horizontal com o pai, o filho é horizontal, né? Na verdade os três, né? É horizontal, não tem diferença de grau. Mas aqui é importante a gente pensar isso, porque é um ponto de reflexão para entender o modo mental de conceber a religião. Porque o ateu não entende isso aqui, ele acha que a gente pensa literalmente as coisas da Bíblia, todas, absoluto, assim, sem distinção. Não, vocês são fanáticos, são loucos, vocês entendem tudo aquilo ali ao pé da letra, do jeito que está lá. Não é bem assim, tem coisas ali que você tem que entender. Confessamos que Cristo está à direita do Pai para exprimir a glória que, como homem, alcançou acima de todas as criaturas.
Quer dizer que um homem, um único homem da espécie humana está à direita de Deus. Só um. Não é Adão. Adão estava abaixo do barro ali. Agora o Cristo é o único homem à direita de Deus e é Deus. Ele é Deus. Ele é, como se diz, da nossa natureza. Olha que coisa interessante. Tem Deus no céu da nossa natureza e da própria natureza divina. Tem as duas lá. Então a gente pode dizer assim, tem um chapa nosso lá dentro. Então é como você ter uma... Quando você precisa de ajuda de uma instituição muito forte, é muito mais confortável e consolador quando você sabe que, por exemplo, o presidente ou alguém você conhece e ele é de alguma forma do seu grupo. Porque Deus fala, não, eu sei que vai dar certo, não vai ter errado, porque eu conheço. Eu tenho algum familiar, não no sentido de pensar na política brasileira, que é aquele negócio do jeitinho, de você, como é que chama aquele crime? De favorecer familiar. Nepotismo. Nepotismo. Não é no sentido nepótico, né? Fazer isso aí. É no sentido de você saber que, olha só, já tem alguém que ganhou e tá lá. É como você ser parente de alguém que tem um sucesso absoluto. E você se orgulha de alguém que é do seu sangue, que está lá no topo, que ganhou toda a glória. Você fala, nossa, aquele cantor lá, nossa, olha lá, olha meu tio. Você fica orgulhoso de ser o seu tio, porque você vê todo mundo dando aquela ênfase para a pessoa dele, e você meio que respinga em si nossa, vem até em mim, chega até em mim aquilo ali. Eu sinto aquele bom orgulho de participar, co-participar daquela honra. Você vê, nossa, imagina só a honra dos familiares da família Ratzinger sabendo que Bento XVI foi o Papa. Assim, as crianças lá, o meu tio Ratzinger é o Papa. Então é diferente da gente falar, o Ratzinger é o Papa. Eu não sei alemão, não sei como é que é a cultura alemã, não faço a menor ideia. Ele é muito distante de mim, pessoalmente. Mas, assim, é muito consolador, né? Não que isso seja essencial, mas para nós é essencial saber que existe homem lá no céu. E é só por isso que a gente vai para o céu, se a gente fizer o dever de casa. É só por isso. Se ele não tivesse se tornado homem, a gente estava perdido. Porque nunca ia ter ligação com Deus Espírito. Como é que a gente vai ver Deus Espírito sem Deus se visibilizar? É ele que tem que se... Depois de ter pecado também. Depois do pecado piorou, né? Porque depois, antes do pecado, ainda Adão via Deus face a face, naquele sentido, né, analógico e tal, mas ele tinha uma ligação intrínseca com Deus, assim. A criatura, justificado, né? A criatura e o Criador ali, pacífico, assim, ó, de boa, né? Não tinha nada que impedisse a relação entre eles. Falava intimamente. Mas ele pecou, é como se tivesse rompido aquele cordão umbilical, e agora Deus ficou estranho para Adão, Adão ficou estranho para Deus, ficou meio que aquela coisa assim, opa, tem alguma coisa estranha em você. Então já começa a velar tudo, esconder tudo. E ele começa a vestir roupa, ou seja, a nudez também é um pano para manga para a gente refletir. Ele tinha moral com Deus, porque caiu a confiança de Deus. Literalmente tinha moral com Deus, né? Aí depois ele herdou a imoral com Deus. Estava imoral. Então, qual que é a significação de que Cristo subiu aos céus e está sentado à direita de Deus? Qual que é a significação, cara? Você não vai dizer. O estar sentado, entre aspas, não exprime aqui uma postura de corpo, que eu estou falando, mas põe em evidência a posse segura e inabalável do régio poder e da glória infinita de Cristo, que Cristo recebeu do seu Pai, tá vendo? O que a gente imagina sentado sempre os reis no trono ali. Sim. Então, da mesma forma como ele é rei, está em estado glorioso, governa todas as coisas. Parece que o rei, no passado, ele tinha mais autoridade, ou melhor, a autoridade dele era melhor simbolizada quando ele estava sentado no trono. Quando ele ia falar, ele tinha que sentar no trono e falar. Ele ficar em pé, parece que já era outra história, já outra poética, assim, outra... Também, Papa tem que sentar. Se o Papa vai proclamar um dogma... pontifical também, o bispo, eu não sei como que é no rito novo, mas sentado, né? O bispo faz o sermão sentado. Tá vendo? Tem algum significado que o trono representa a autoridade. Até teve uma... o trono representa a autoridade, exatamente isso. E quando você está sentado, você está usando o trono. Porque se você ficar em pé, você negou o trono. De uma certa forma, você saiu dele. Então você não está usando. Se você mesmo não está usando... familiares sempre tem aquela poltrona que é do pai, né? Essa poltrona ninguém senta. Tipo, Isso, tem todo analogia. Analogia da sociedade, né? Muito boa. Então ele diz: disso fala o apóstolo, ressuscitou-o da morte e colocou-o à sua direita no céu.
acima de todos os principados e potestades, virtudes e dominações, e de todas as dignidades que possa haver não só neste mundo, mas também no mundo futuro. Pôs-lhe aos pés todas as coisas. Aos pés. Destas palavras inferimos, ou seja, a gente vai concluir que tal glória é tão própria e particular de nosso Senhor que não pode convir a nenhuma outra natureza criada. Eis porque o apóstolo declara em outro lugar: a qual dos anjos disse jamais: senta-te à minha direita? Qual anjo Deus convidou para sentar à direita dele? Por mais grandioso que seja a figura do anjo, né? Por mais grandiosa que seja a imagem dele, a postura, a posição, quer dizer, né? O anjo ele tem uma glória em si mesmo porque ele já é de uma natureza superior ao ser humano. Ele não precisa nem estudar para aprender. Ele já tem uma coisa assim muito... intuitivo, né? É intuitivo. E ele é o que mais se parece com Deus. Porque ele também é por espírito. Então, se você olha, se for analisar assim, Deus e o anjo, é complicado distinguir. A única distinção vem da sutilidade teológica, e só Santo Tomás para dar conta. E daí ele começa a falar, não, porque o anjo ele tem uma espécie de contingência que é assim, 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 ele vai desmembrando assim e você vai se perdendo ali no meio, falando, nossa senhora, onde que ele começou mesmo, que eu me perdi já aqui. Ele começa a falar das coisas, como que o anjo aprende, como que é a vontade do anjo, como que o anjo pode escolher. Como é que o anjo pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ele vai em cada lugar assim e fala, nossa senhora, meu Deus do céu, eu já me perdi. Quem que é Deus? Quem que é o anjo aqui? Porque os dois são espíritos. Então, assim, para Deus é fácil ele olhar para si mesmo e olhar para o anjo, e o anjo está infinitamente abaixo dele. Mas daqui de baixo olhar para cima, se eu bato um olho num serafim, quem garante que eu não vou adorar o serafim no lugar de Cristo, no lugar de Deus? Como aconteceu no Antigo Testamento. Porque serafim em grego ou em hebraico, né? Serafim, aquele que arde na presença do Altíssimo. Tradução literal, né? Então, arde, a gente entende fogo. E o fogo, se não me engano, é a substância, é o processo mais assim destrutivo que existe. É o fogo na natureza, né? Você pegar assim, como que alguém destrói uma prova criminal? Ele taca fogo e joga na lareira nos filmes, né? Você vê a pessoa tacar fogo na impressão digital, na casa, quer destruir as provas do crime, mete fogo na casa. Porque o fogo é o símbolo da corrupção da matéria, né? O fogo destrói. Mas o serafim é aquele que arde na presença de Deus. Então, é um fogo contrário, que não está lá para se destruir, mas é como se ele se consumisse. A existência do serafim, a essência daquele grupo de anjos, daquela natureza divina, de angélica, aquela natureza, a essência dela é se consumir para Deus. Ela não faz mais nada, ela não serve para mais nada, ela só serve para se consumir em Deus. Então ela fica olhando para Deus assim, ó, se acabando em Deus, assim, como a gente de modo dizer, né? Ela está se acabando ali de chocolate, porque ela está se entregando ao chocolate. Então ela tá buscando tudo naquele momento ali, é só. Então você fala, nossa, está se acabando, olha. E o serafim se acaba em Deus, como se fosse uma cachoeira que só deságua em Deus. É só ali, ó, queimando em Deus. Imagina se ele aparece para mim. Ele não pode, na verdade, né, descer de lá. É muito raro uma manifestação. A gente pereceria na hora, porque quanto mais próximo de Deus, mais glorioso é. Né? Porque daí bebe mais da fonte, então está mais purificado na glória. E aí você vê o anjo da guarda, pode te mostrar em sonhos, você pode ter uma locução, ouvir a voz dele, de repente achar que é alguém, e ele só está te dando um toque. Vem aqui, não sei o quê. Quantos testemunhos não tem, né, de anjo da guarda na vida dos santos? Aí o arcanjo não, o arcanjo é quando envolve a humanidade ou um país inteiro. Você vê São Gabriel, envolve a soteriologia inteira, né? A jornada salvífica da humanidade. Então ele tem que falar para Nossa Senhora que ela foi escolhida, que ela vai ser a mãe. Então vem um arcanjo, não é o anjo da guarda de Nossa Senhora que Deus escolheu. Ele mandou o arcanjo, porque ele poderia muito bem falar para o anjo da guarda dela e avisar, porque não foi o anjo da guarda. Foi São Gabriel, que é um dos príncipes celestes. Porque a função do anjo, e o que define um anjo do outro, distingue, não é o poder, assim, é a função. Mensageiro, né? É a função. Eles são todos iguais, mas a função que faz um ser acima do outro. Então, o que só guarda você a vida inteira é um trabalho braçal. Que ele está com você desde a sua concepção, desde que Deus pensou, ele está lá, o anjo da guarda. Então, parece que é igual na vida aqui, né? O operário ganha menos. O anjo da guarda, ele não tem aquela glória na teologia, né? Você fala, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda. Serafins é o que está mais próximo de Deus. Tá, ele fala que ele fica assim, uma analogia, tá? A cabeça de Deus, que é a mente que criou tudo, e ele é como se fosse aqueles anéis de Saturno, assim, fica em volta da cabeça. Estava entre os serafins, né? Diz que ele estava entre os serafins, e arrastou um monte de serafim, um monte de querubim, um de cada
terça parte, né, que fala, né? E o querubim, ele está imediatamente embaixo do serafim. Aí depois do querubim está os tronos. É serafim, querubim e tronos. Os tronos tem a função de guardar o poder de Deus. Então tudo que manifesta o poder de Deus, de São Tomás, que qualquer manifestação teogônica, assim, que é Deus mostrando o poder dele na tempestade, ele incumbe os tronos de fazer aquilo. Então eles vão lá e são Deus pra gente. Eles se manifestam como se fosse Deus pra gente. Então quando Moisés viu a sarça ardente, parece, não sei onde que eu vi isso, parece que aquilo ali era uma dessas categorias de anjo que estava ali. Aí fala, Deus falou, o Senhor falou com Moisés, mas não é o Senhor. Deus não vai aparecer ali no fogo. A Trindade, não tem como ela aparecer, né? Mas o anjo pode fazer esse trabalho para Deus. E Deus quer que as pessoas, que os seres, né? Quando eu falo pessoas, o anjo e o ser humano, as pessoas façam por ele, por amor, as coisas, né? Então os anjos servem a Deus por amor e ele quer que os homens também sirvam por amor. Então Deus não quer pôr a mão na massa, não porque ele não pode, e não porque ele tem preguiça, não porque ele é soberbo, não tem nada a ver. Mas é que ele quer ficar o máximo estático e o resto se mover o máximo possível, para fazer o contraste. E todos que se movem de amor por amor a ele. E ele fica só contemplando o amor que ele mesmo deu para as coisas que ele criou. Então ele fica o máximo espectador, parece, né, que Deus criou tudo para ele ser um espectador que aprecia o amor que ele mesmo tem por si, voltar para ele de uma forma espontânea. E ele criou para ser assim. Olha que coisa, né? É como se eu criasse uma história para depois ela falar de mim, no meu livro. Como se eu tivesse esse poder, né, de escrever uma história, uma narrativa, assim, um conto, e esses personagens começam a me agradecer por ter criado. Imagina só que coisa magnânima, né? Uma coisa assim, e é impensável até, né? Não dá nem para colocar na cabeça tanto isso aí. Mas aqui nenhum anjo ele chamou para colocar-se à direita dele, nenhum. E eu coloquei essa digressão aqui só para ver a grandeza de um anjo, serafim, querubim, trono, aí depois a potestade, dominações e os principados, né? Depois as virtudes. As virtudes são é serafim, querubim e tronos, depois é virtude, potestades e principados. Dominações, quer dizer. Depois é principados, arcanjos e anjos. E os principados são os príncipes e reis, né? É o anjo da guarda de cada rei, cada autoridade governamental é um principado. Aí fica lá. Então no Brasil temos um anjo da guarda do Brasil. O Estado tem um faltando que em Fátima Aparição fala que era o anjo de Portugal. Né? Aqui a paróquia tem um anjo da guarda dela que intercede. E ninguém lembra, né? Ninguém pede, né? Ninguém pede, vamos fazer uma campanha, uma novena para o anjo da guarda daqui ajudar, pedir mais graça para Deus, fazer toda uma... A gente não vê assim, né? E quando a gente começa a enxergar assim de uma forma quase que burocrática o céu, parece que fica mais claro, fica mais técnico. Fala, não, agora eu estou entendendo o procedimento de Deus. Ó. Ele quer que eu obedeça, para que o outro obedeça, para que eu obedeça, e obediência por amor até chegar nele. E aí ele vai dar mais graça. Quanto mais obediência, mais Deus se satisfaz da gente. E aqui ele diz, avisos práticos para expor o histórico, né? Para mostrar mais amplamente o sentido deste artigo, que é subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o pároco seguirá a história da ascensão, ou seja, ele parte do segundo mistério glorioso, né, no Rosário, conforme a descreveu com admirável precisão o evangelista São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, porque São Lucas era o mais científico dos quatro, né, e ele colocou mais detalhes. Em suas relações com os outros mistérios, letra A, na explicação, será preciso antes de tudo observar que todos os outros mistérios se referem à ascensão como a um ponto final, que resume a perfeição e consumação de todos. Olha que legal. Com efeito, assim como pela encarnação do Senhor começam todos os mistérios de nossa religião, assim também pela ascensão é que termina a peregrinação de Cristo neste mundo. Então tem a encarnação e tem a ascensão. Ele ficou 40 dias com os apóstolos, né? Depois da sua ressurreição, e aí veio a ascensão, não foi? 40 dias. E quanta coisa ele não deve ter passado ali, em tradição oral. A igreja militante começou ali, nesses 40 dias aí, de vamos dizer assim, aquela reunião que... missa, né? É isso. Ele deve ter... Vixe, Tanto que tem uma aparição que ele está comendo o pão, né? Ele reparte o pão entre os apóstolos. E aí os apóstolos reconhecem ele porque ele estava segurando o pão. Ó, você vê o sinal que... A liturgia que faz reconhecer Deus. Você vê? É pela liturgia que você chega a Deus. Se não tiver liturgia, você nunca vai enxergar Deus na terra.
Isso aí é até um ponto de sermão, um ponto de reflexão para um dia assim que vai, né? O padre tocar bastante nessa tecla aí, porque Ratzinger pegou muito nisso nos livros dele. Ele falou, ó, sem liturgia a igreja não vai se renovar. Porque a crise da fé moderna é a crise da liturgia, começou na liturgia, ele fala. O problema está na liturgia. O homem se perdeu da liturgia e começou a inventar qualquer coisa. A missa virou uma bagunça porque ninguém mais sabe o que é liturgia, todo mundo começou, e aí vem a reforma litúrgica, entrou no meio do... Aí virou uma bagunça mesmo, aí lascou com tudo. Quando você vai reformar uma coisa que está confusa, aí qual que é o critério para saber se melhorou ou se piorou, se estava confuso antes? Quando eu sei o que eu quero, eu tenho um critério de acerto e de erro, porque eu sei onde eu quero chegar. Mas quando está bagunçado, aí você fala, vamos reformar essa bagunça? Tá, mas para que lado? Porque está bagunçado. Onde vou remendar? Onde? Você chega numa casa, vou colocar os móveis, mas eu não sei onde é a cozinha, onde é o quarto, onde é a sala, então como é que eu vou organizar essa casa? Onde vai a pia? Bom, para quem não sabe onde é a cozinha, qualquer lugar serve a pia. Igual diz o ditado, para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve no mar, né? Ah, eu não sei para onde eu vou, então o norte serve? O sul serve também, eu não sei para onde eu vou. Então, chega a liturgia, a igreja, CNBB, não, a liturgia tem que reformar a liturgia, tá? Mas reformar para que lado? Para mais normas rubricas, para menos rubricas, mais criatividade, menos criatividade? Qual a disso vai... tipo assim... O pastoral vai atrair muitas almas? Ou... Faz o altar com mais desenvoltura, mais mobilidade, para o padre conseguir caminhar mais durante a homilia. Beleza, para quê? Atingir o que com isso? Ah, não sei. Eu tenho certeza, a resposta vai ser, não sei, porque eles não falam. Fala assim, tá, vamos colocar menos latim na missa. Para quê? Acho que é porque daí o povo... Aí se eles tentar falar, não, porque daí o povo vai entender melhor. Fala assim, será que as estatísticas mostram que eles entenderam hoje? Então, a gente tá falando do livro do Michael Davis, né? Lá na Reforma de Câmara ele fala que o povo não queria que fizesse a missa em inglês. Inclusive tinha gente da Inglaterra que preferiu o latim porque não sabia falar inglês. Tá vendo? Um dialeto específico da região e fez até uma revolta, uma revolução no país por causa disso. Camponeses que não queriam que o inglês fosse dado na missa, preferiu o latim. Se a gente for refletir. Mudou o rito. Olha aí o ponto de reflexão aí, ó. Então, para quem não sabe o destino de chegada, qualquer estrada serve, não precisa de atalho, né? Vou pegar atalho para onde? O atalho só serve para quem sabe para onde está indo. Ah, vou para Maringá, tem um atalho. Opa, para mim serve. Eu sei, eu estou indo para Maringá, então um atalho para mim vale. Agora, eu estou indo aí, para onde você está indo? Sei lá, qualquer BR, eu estou pegando. O negócio é gastar gasolina e chegar o aço, sentar o pé na madeira e ir embora. Ah, mas então para você... Tanto faz se você está no meio da estrada, se tem paisagem, se não tem. É a mesma coisa. Parece que a igreja moderna hoje, ela está andando sem bússola, não sabe para onde está indo. Então, os pastores não estão mais orientando, porque orientar, essa palavra já vem de dar o oriente, dar o norte, né, dar a direção. Mas ninguém sabe para onde a igreja tem que ir. Porque quando fala que a igreja tem que se humanizar mais, aí você fala, mas humanizar para quê? Ela tem que se divinizar mais. O Ratzinger vai falar, nós não precisamos de uma igreja mais humana, a gente precisa de uma igreja mais divina, ele fala. E quanto mais a gente tentar criar liturgia, menos divina ela vai ficar, ele faz a conta. Ele fala, ó, a liturgia é uma dádiva que vem de cima para baixo, então a igreja é guardiã e mantenedora, ela não é criadora da liturgia. Ela cresce organicamente, literalmente, não mesmo uma comissão, e vamos lá agora na canetada. Ali, essa ideia que ele passou, ficou na minha cabeça isso aí, quando ele trouxe sobre esse negócio de, liturgia, para começo de conversa, o que você tem que pensar da liturgia? Que ela é uma dádiva divina, que ela é uma coisa que não é humana. Ela vem como uma coisa que você tem que receber. É um presente. Não é uma coisa que você constrói e participa para construir. Você não tem sua mão ali. Não é uma coisa, por exemplo, uma comissão, um grupo de leitura, um grupo de, sei lá, um fã-clube, de escoteiro, sei lá do que monta a sua própria configuração, que faz votação para ver como que vai ser o melhor esquema de procedimento, de comemorações, né? Calendário. Não, a liturgia ela vem e a igreja só vai colocando em prática. Né? Ela só vai seguindo. Então, essa sacada do Ratzinger é que quanto mais a gente deixar Deus agir e a gente menos interferir, isso vai ser a boa liturgia. Sem interferência humana. A gente não pode meter o bedelho na liturgia, ele fala. Deixa a liturgia ser o que ela é e a gente só obedece. A gente tem que corresponder à liturgia e não ir até ela, mexer nela. Como estão fazendo aí. Ah, a missa da cuia de chimarrão. Aí ergue a hóstia lá no Rio Grande do Sul, aí manda o gaúcho erguer o espeto com o churrasco lá. Mas que é isso? Olha a concepção de liturgia. Factível. Liturgia totalmente fabricada. Põe na família lá.
Ah, você viu o padre O lá? bispo com o negócio de índio lá e... Como é que chama aquele negócio? Cocar. Cocar do cacique. Meu Deus, não, sem comentar o negócio aqui. E aí fica todo mundo paparicando, né? A liturgia é como se fosse a nossa Constituição, mas tem que ser rígida, né? Não Isso, porque eu não posso, como cidadão brasileiro, mexer na Constituição, não tem esse direito, porque ela tem cláusulas pétreas lá. Essas cláusulas, eu não posso, não, ó, é o seguinte, eu não concordo, eu tenho o meu direito de ir e vir e não vou obedecer. Opa, mas pera lá, você tem que ver direito isso aí, porque daí você está colocando uma coisa individual acima do coletivo. Você já está colocando um princípio errado aí. Mesma coisa, a liturgia é a constituição do culto divino, que a igreja recebe, não cria. E se ela recebe, que padre tem o direito de fazer a missa do jeito dele? A missa não é dele? Que bispo que tem o direito de mudar? Ah, não, eu quero que vocês façam assim, façam assado. Não, ele não pode fazer isso. Ah, não é dele. Então, a mesma coisa o rei. O rei também não pode fazer tudo que ele quer, senão ele vira um tirano. Então, a gente está vendo que a liturgia moderna está na tirania de bispos e padres que não sabem nem para onde vão, não sabem nem o que quer com aquelas mudanças, às vezes deixa ter a missa sertaneja, nem sabe o que é música, o conceito de música, o conceito de arte, está deixando. Mas padre, por que deixa isso? Ah, eu não sei, estou deixando. Está acontecendo, deixa a vida levar e vai indo. Então, a gente vê aqui, ó, que para ampliar, né, o sentido desse artigo, o pároco seguirá essa história da ascensão, conforme foi descrito pelo evangelista São Lucas. Então ele fala, na explicação será preciso antes de tudo observar que todos os outros mistérios se referem à ascensão como a um ponto final, que resume a perfeição e consumação de todos. Então aqui é a parte histórica, né, para a gente ter sempre uma estaca assim, fincada nos pontos históricos na nossa mente, para a gente se situar em relação ao plano de salvação de Deus para a humanidade. Então, ó, com efeito, assim como pela encarnação do Senhor começam todos os mistérios de nossa religião, então começa no Natal, né? Vamos dizer assim, quer dizer, lá no primeiro mistério gozoso mesmo, mas a gente vê essa consumação da primeira parte no Natal, né? E assim também, ó, a ascensão, que daí, ó, começa o primeiro mistério, então, vamos dizer assim, que visivelmente mesmo, para toda a humanidade, é o terceiro mistério gozoso do Rosário, está começando ali o ponto inicial, e o segundo glorioso do Rosário, que é o final. Então tá assim, tá lá no terceiro gozoso e o segundo glorioso, faz uma linha assim, ó, puxa, ponto A e ponto B. Ali estão os dois maiores mistérios da nossa religião, ó. Assim também a ascensão é que termina a peregrinação de Cristo neste mundo. Então termina tudo que Deus tinha para fazer com a gente. Daqui para frente é só obedecer o que Ele falou e esperar acabar tudo. Ele deixou para nós o Paráclito, ele mesmo falou, né? Não os abandonaremos. E o Paráclito não vai trazer novas revelações. É claro. Você vê? O que a gente tem que crer, o que a gente tem que Até entender... a morte do último apóstolo, acabou. na verdade. Morreu o último apóstolo, zerou. A parte doutrinária, assim, de revelação, melhor dizendo, né? Doutrina não. Revelação, acabou ali. Acabou. Se descer um serafim do céu, ó, atenção, homens mortais, anotai o que vos digo agora. Quinto evangelho. Não, São Paulo que fala isso, mesmo que o anjo Sim, tá tirando daí. contrário às escrituras. Se ele falar isso, não o creiais. Não creiais. Porque é impostor, um charlatão. São Paulo fala inspirado. Então ele falou assim, ó, vocês notaram que na Bíblia sempre tem advertência para a gente não cair na boca, no migué dos lobos? Então assim, ó, cuidado, vão vir uns aí falando que é Jesus, que é Cristo, que é o Cristo, e não é. Quando alguém falar, está aqui, está ali, não creiais, não vai lá. Está aqui, está ali, não creiais, não é para ir lá. Ele falou assim, ó, porque assim como o relâmpago começa de um ponto do céu e termina no outro, ninguém sabe, é tão rápido, assim virá o Filho do Homem levar os seus. Então, que analogia é essa? É a velocidade? Então, ou seja, ou é a inesperabilidade da coisa. Não tem como eu saber, é amanhã que ele vem. Falta só 12 horas para ele chegar. Como se fosse um ônibus que eu tenho lá na tabelinha da empresa, né? Não é assim. E é de propósito que Deus fez assim, porque Ele fez para que a gente esteja o tempo inteiro com um motivo para não parar de vigiar. Vigilante. Outra analogia. O pai trabalhava de vigilante. Qual que é o papel dele? O que gerou a profissão dele para ele ganhar o sustento? Foi justamente a incerteza da empresa de quando virá um ladrão. A incerteza da empresa gerou uma profissão, vigilante. Então quer dizer que se ela tivesse certeza, ela não contratava. Ela só ia pegar assim um terceirizado freelance. Chama o Garra. Não, olha, vai ter um ladrão
dia 23 de março, às 8 da manhã. Vai ver lá no almoxerifado. Policial. Chama a polícia. É verdade, liga para 190 lá e, daqui 20 minutos tá chegando o ladrão. Ia lá. Então, não precisaria ter essa profissão. Cristo também, não querendo que nós esmorecêssemos ou que a gente relaxasse, já pensou se ele desse a data? Vai ser no ano 3000, em ponto, na virada do milênio. No ano 3000 que eu vou descer. O que a gente já está fazendo hoje? Não ia estar lendo esse livro aqui agora. A gente está fazendo qualquer outro pecado aí vergonhoso. Porque a gente já está assim, mas vai demorar ainda. Dá tempo. Dá tempo, bicho. Dá tempo. Ele fala, eu venho como um ladrão. Então ele diz, os demais artigos do credo relativos a Cristo nosso Senhor dão a conhecer sua extrema humildade, pois nada se pode conceber de mais baixo e aviltante que o Filho de Deus se revista por nosso amor da natureza humana e de sua fragilidade, e queira sujeitar-se ao sofrimento e à morte. Realmente, não tem nada mais baixo e aviltante do que isso. Nada mesmo, né? Porque a gente está pensando aqui no maior dos seres, o ser com S maiúsculo, ou seja, aquele que realmente pode dizer eu sou, porque eu não sou, eu tenho ser. Eu tenho ser, recebi de Deus esse ser. A gente aqui recebeu o ser, mas a gente não é. A gente recebeu esse ser. A gente fala que é provisoriamente, mas eu vou deixar de ser depois que eu morrer. Deus é. Então ele fala assim, eu sou o ser. Qual que é a definição de Deus? Ele é. É o único, não tem mais palavra para dizer assim, o pessoal fala, tem falando brincadeira, Deus não existe, né? Mas ele é. Deus não existe, Deus é, porque se falar que Deus existe, é até uma pobreza de palavra para falar que Deus existe. Você está ofendendo Deus falar que ele existe, na verdade. Deus existe, existir é nós, a criação existe. A existência é uma criação de Deus. Nossa Senhora, isso aí é demais isso aí, porque o próprio fenômeno da existência é obra do pensamento de Deus, e ele está antes da existência. Aí que é o negócio, porque existir é participar em alguém. É você existir em alguém. Você é como se nós aqui fôssemos adjetivos. Deus é o único substantivo que existe na frase. Todo mundo aqui é artigo, substantivo, pronome. Ninguém aqui é substantivo. Então a gente só fala que é analogamente, assim como o adjetivo é. Encontra adjetivo na frase. Você encontra, mas ele só está na frase porque tem algum substantivo em algum lugar. Pode procurar, vai ter. Senão ele não existe. Das classes gramaticais não existe. Não existe. Você já viu o pesado andando por aí, o leve, o vermelho andando por aí sozinho? Não tem. Aquela história do acidente de substância, não? É a mesma coisa. Falou assim, eu já vi um grande. Um grande o quê? Tem que ter alguma coisa para ser grande. Então, grande é adjetivo, ele não existe sozinho. Ele existe na coisa. Então, assim, uma pessoa alta. Tem a pessoa, que é a substância primeiro, e o alto, que é a qualidade, o adjetivo, ela vem depois. Então, nós não existimos antes de Deus. Nós não somos nada. Por isso que agora que fica mais claro quando eu falo assim, eu não sou nada. Aí que fica claro essa palavra, eu não sou nada. Porque realmente, literalmente, ipsis literis, eu não sou nada. Deus é. Eu não sou nada. Eu tenho alguma coisa chamada vida. Eu tenho. Eu recebi. Um dia eu não existia. Até 1985 eu não estava. Eu não existia. Eu passei a existir. Eu recebi de Deus a graça de existir. E eu percebo com a razão que isso é limitado. Que daqui a pouco, por doença, por fatalidade, por assalto, eu vou perder isso que eu ganhei. Tem que ter consciência. E tendo essa consciência, eu lembro da responsabilidade. Espera aí, se eu vou partir e eu vou continuar depois que eu partir, eu quero partir bem. Mesmo que seja assassinado, mesmo que eu não saiba. Amanhã eu posso acordar morto por causa de um infarto, sei lá. Então eu quero que, de alguma forma, eu esteja em dia com o que vem depois. E isso é religião, isso é o catolicismo, e isso é o catecismo ensinando as placas de trânsito para a gente não cair na contramão, não cometer um acidente e perder a alma para o diabo. Né? Porque é isso aqui, isso aqui é que a gente está lendo, está interpretando o credo, mas na verdade isso aqui é placa de trânsito na via espiritual para o céu. A gente vendo aqui, o que eu tenho que pensar da subida aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É só uma coisa bonitinha que a igreja pôs no credo, para a gente ficar recitando na missa da boca para fora, que quase ninguém para pensar, que quando a gente reza o credo na missa, não é uma meditação, é uma recitação, né? Mas a gente não está... Muitas vezes, a palavra não coincide com o intelecto, né? Com a vontade, melhor dizendo. O intelecto está pronunciando, mas quando você creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Assim, muitas vezes a gente não está entendendo com a vontade isso, não está entregue, né?
Mas isso é uma outra questão. Mas é importante rezar mesmo assim, né? E ele diz, e sua sublimidade. A sublimidade do quê? A sublimidade desse mistério, né? Ora, como no artigo anterior confessamos que Cristo ressuscitou dos mortos, e no presente, que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, não existe expressão mais sublime e grandiosa para nos dar uma ideia de sua glória suprema e divina majestade. Tá vendo? Da mesma forma, então, que os outros mostram o sofrimento dele, a encarnação dele, né? Ele tomando uma natureza humana de humildade, esse mostra agora a glória, quanto ele foi exaltado por isso. Nossa, ele pegou todos os pontos, né, da nossa... Tirando o pecado, ele pegou todos os pontos da natureza humana, para que nenhum moribundo no hospital tenha desculpa de falar assim, eu sofri mais que Jesus. Ninguém tem direito de falar que sofreu mais que ele, que foi mais humilhado que ele. Então, qualquer humilhação que a gente passa, já tem onde se apegar. Qualquer raiva que você passa com alguém, você já tem onde se apegar. Você já tem tudo em Cristo, assim, ó. O mistério da paixão é uma chave de leitura para você corrigir sua vida o tempo inteiro. As 24 horas do dia, não tem como. Você está de madrugada, acordou, perdeu o sono. Amanhã tem que acordar cedo, eu estou sem sono. Já vai reclamar da vida. Porque você não quer, você quer dormir e o corpo não está obedecendo. Por exemplo, coisa besta, né? Mas você fala assim, se eu reclamar, mas se eu pensar bem, por que eu estou reclamando? Aí você começa a pensar, Cristo repreendeu São Pedro porque dormis agora. Os olhos estavam pesados de sono, eles estavam conseguindo dormir. Mas aquele dormir deles foi repreendido por Deus. E agora eu estou sem conseguir dormir. Farei uma vigília. Pronto. Já que eu estou sem conseguir dormir, então é um terço agora que vai para Deus. Pronto. Deus me deu a graça de não dormir à noite para poder oferecer um terço pelas almas do purgatório. Pronto. Se eu colocar, eu reconecto, eu encaixo novamente uma perspectiva que vai corrigir a minha reclamação de não ter conseguido dormir à noite. Eu vou lá e tá. Olha só, mas isso aí para fazer isso não é fácil não, hein? Agora a gente fala assim porque a gente tá frio, o sangue tá frio. Aí na hora do vamos ver, muda tudo, muda tudo. E se não, aí volta aquela questão, se não for a graça dele que faz a gente ter aquele pensamento, esse pensamento que eu acabei de ter, ele não é natural. Ele vem na hora H, mas só que se Deus der a graça. Porque na hora que Cristo foi lá e pediu para afastar o cálice, ele rezou para afastar o cálice. Mas ele, acima de tudo, se conformou com a vontade de Deus. Né? Ele se conformou. Mas faça a tua vontade, não a minha. Você vê? Então, ó, enumerar os motivos, né? Os motivos da ascensão. Eu acho que é isso, né? Depois desta exposição, é preciso ainda explicar bem as razões por que Cristo subiu aos céus. Por quê? Qual a causa disso? Antes de tudo, subiu aos céus porque o seu corpo, dotado de glória imortal, desde a ressurreição, já não lhe convinha esta obscura morada da terra, mas antes a elevada e esplendorosa mansão dos céus. Quer dizer que é inadequado um corpo glorioso viver no mundo pós-queda adâmica, né? O mundo da queda de Adão estava deixou o nosso mundo manchado no pecado, e o maligno é o rei deste mundo, é o príncipe deste mundo. E Cristo não poderia conviver, luz e trevas convivendo, ou seja, um ser totalmente puro, glorioso, divino, um corpo humano, né? Um ser humano perfeito, andando na terra pecaminosa. Então, uma questão de conveniência, está falando, né? Ó, já não lhe convinha esta obscura morada na terra, porque aqui é um vale de lágrimas, né? B, diligenciar nossa glorificação. Então, outro motivo. Por que Cristo subiu aos céus? E não foi só para tomar posse do trono de glória e poder, merecido pelo seu próprio sangue, mas também para diligenciar tudo que diz respeito à nossa salvação. Diligenciar, que seria o tipo de cuidar. Assim, a diligência, né? Tá. Diligência, ele foi preparar a nossa salvação também, né? Ele fala, como é que é? De lá ele governa todas as coisas. Né? Como é que é a passagem que ele fala aqui? Como é que é? Eu tenho que subir para vos preparar uma morada lá, porque se eu não for, não tem como. Porque os apóstolos estavam falando alguma coisa dentro daqueles 40 dias da ressurreição. Ele fala, São Pedro, fica conosco, Senhor, fica. Como é que é? Eu não sei se é isso que acontece, mas parece que tem uma fala que ele fala assim, não, eu tenho que ir, não posso ficar, porque eu tenho que ir logo. A minha partida deve ser motivo de alegria para vocês e não de tristeza, a nossa despedida aqui. Porque para onde eu vou preparar o lugar para vós. Então vocês têm que ficar felizes, falar, vai logo, vai preparar logo, porque eu também quero ir.
né? Então, nesse sentido, ele foi porque ele foi diligenciar a nossa salvação. Ó, e a letra C, mostrar que seu reino não é deste mundo. Outra coisa que a gente tem que fisgar nisso aqui e lembrar, ó, glória, honra, estar bem sucedido no emprego, conseguir o reconhecimento social que a gente vê por aí, né, dessas grandes pessoas aí, não deve ser o objetivo de vida de um católico, porque ó, o reino deste mundo não pertence a Cristo. Então a gente está de acordo com esse reino, para a gente não é a mínima vantagem. Na verdade, talvez até pode ser a perdição. Se o mundo gosta de você, né? Se o mundo te elogiar, fique esperto. É perigoso isso aí. Porque Cristo ele foi morto pelos seus. Não é nem pelo mundo, ele foi morto pelos dele, pelos fariseus, por todo mundo ali que estava ali. Não imagina o mundo. Ele fala, se o mundo vos odiou, como é que é? Se o mundo odiou a mim, vos odiará também. Vos odiará também. Então, a gente já tem que ter essa noção e bem distinta, porque não é uma questão, então eu vou buscar o ódio das pessoas, vou ofender as pessoas para elas me odiarem, não tem nada a ver com isso. É uma questão de saber que a consequência de você tomar essa vereda... Vai enfrentar a oposição. Você dentro vai... da própria família, dentro do círculo de amizade. Vai ter perseguição e ódio. E ódio mesmo. Isso aí que é uma coisa assim, muito cristão, sem noção, fica pensando, nossa, eu não entendo, eu vou tanto na missa, eu vou na igreja, e as pessoas, eu sou tão odiado, eu tenho tanto inimigo, eu não faço mal pra ninguém, tanto inimigo me odeia assim, o vizinho lá fala que não vai com a minha cara, não sei quem lá tá querendo me pegar na rua, só porque acha que eu tô desprezando ele, e acha que isso está errado, que Deus deveria fazer as pessoas amarem porque eu vou à missa. As pessoas têm que me amar porque eu rezo o terço, as pessoas têm que me sentir, eu tenho que ser amado. Mas Cristo fala, o mundo odiou a mim, vai odiar vocês. Mas se Cristo foi odiado pelo mundo, como é que a gente vai esperar a glória aqui no mundo? Não faz sentido. Assim, peraí. Mas esse pensamento vai ser um pouco mais para o lado protestante, porque o protestante que acredita que Cristo já morreu, que já está tudo pronto, já está tudo pago, agora é oba-oba, agora é dinheiro no bolso, porque ele vai mandar prosperidade para quem tem fé, e a gente vai morrer e já tem com o passe livre, o voucher já está comprado aí para o céu. E é o contrário, né? Sem cruz, sem o sangue, não tem céu não, não tem, porque está paga a passagem, mas e o caminho para ir até lá? Para fazer valer o pagamento. É igual falar, eu paguei seu curso de medicina, paguei 200 mil reais para você, agora vai estudar o curso, vai começar ano que vem, ano letivo. Não, mas não está pago? Tá. Então não é pegar o diploma? Claro que não. Você tem 6 anos para estudar agora, pode ir, senão você não vai ser médico. Mas você falou, tá pago. Sim, tá pago, mas vai lá fazer o curso. Cristo, eu morri, tá pago o céu. Beleza então. Aleluia, irmão, glória. Quem toma posse disso, fala amém, que agora está no céu. Aí Cristo olha lá do céu e fala o quê? E cadê a jornada? Cadê a caminhada? Eu não subi o caminho do Calvário? Eu não falei que vocês têm que fazer a mesma coisa? Onde é que eu falei que está pago tudo isso aí? Onde é que eu falei? Eu não falei lá atrás. Vocês não têm a Bíblia debaixo do braço. Não está escrito ipsis litteris. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Rapaz, é uma coisa assim que... Nossa Senhora, tá pago sim, tá pago, mas tem que fazer o curso, tem que estudar, tem que fazer a lida, né? Tem que aplicar agora os méritos. Isso serve para tudo, né? Se eu pagar a passagem para ir para Israel, mas se eu não fizer a viagem, pagou a passagem, mas tem que ir lá. Pagou, mas não sei o quê. Eu paguei um tratamento dentário, tá tudo pago. Mas você não vai lá abrir a boca na cadeira lá não, para você ver. Vai lá sofrer lá. Tem que ir lá. Tem gente que acha que é assim. O duro é que o pensamento protestante ele existe em todas as instâncias. O pensamento protestante ele existe na esfera política com o comunista e o esquerdista. Que ele acha que tudo assim, se o governo que eu elegi está lá, agora eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer mais nada. Porque é meu chapa que está lá, então eu tenho que cruzar o braço e vou só abrir a boca e vai vir aqui, Vai vir cesta básica. Cesta básica, vale transporte, vale TV a cabo, como o Lula pagou lá a Dilma, vale TV a cabo para os pobres. E aí vai. Então é um pensamento assim meio que... Como é que é? Um pensamento folgado, se for ver, né? É folgado. Esse assistencialismo do governo afasta você da salvação, se for ver. Afasta. Você se acomoda. E começou com Lutero, se for ver. Porque ele achava que, só a graça. Então só a graça basta. Não precisa penitência, nada de novena, nada de fazer sacrifício mais. Só a graça e eu já vou para o céu. Então quer dizer que você recebeu uma bolsa, um auxílio direto da Santíssima Trindade para o céu. Então você já tem essa bolsa. Você não tem que fazer penitência, você não tem que sofrer pelos irmãos, você não tem que fazer nada.
Nada, nada, nada. E aí você chega e fala da epístola de São Tiago. Ah, uma epístola de palha. Aí foi. É de palha, isso é palha. Olha como é que ele chama um livro inspirado. É palha. Esse homem Cadê aí a sua escritura, então? só a escritura, mas... mas desprezando a própria escritura. nem o princípio que ele impõe, ele segue. Que dignidade de uma pessoa dessa? Como é que você pode respeitar, assim, no sentido humano? Se for assim, olha, uma pessoa que pensa assim, que fala, olha, eu não gosto que grita. Entendeu? Acabou de desmoralizar. Mas você fala, o cara chega de terno e gravata na mesma reunião, o patrão, né? Ó, aqui na nossa empresa ninguém grita. Entendeu? Se ele fizer isso aí, ele é louco. Mas é o que Lutero fala. Ó, só a graça basta. Só a fé. Beleza? Mas a epístola de São Tiago é de palha, tá? Não tem nada inspirado naquele livro. Aquilo ali eu jogaria fora, se não escandalizasse tanto. Mas vou deixar anexo na minha Bíblia em alemão. O cara é doido falar um negócio desse? Ele, tá vendo? Não tem como. Se você tiver, assim, um mês de alfabetização e ler a Bíblia, você já vê que ele está errado. Porque você fala, não, isso aqui é o livro, a palavra de Deus, assim, está inspirado. Aí você lê a epístola de São Tiago e fala, não, esse cara que falou isso aí está por fora. Mas o duro é que o que faz seguir Lutero não é o intelecto, é a vontade. E a vontade torpe, é a vontade já cristalizada no egoísmo, né? Porque daí afaga o seu ego. É a mesma lógica que eu falo do político de esquerda. Ele vai lá e faz um discurso... É que, na verdade, Lutero, para chegar assim, na verdade, de uma concepção da natureza humana, é uma concepção muito pessimista. Para ele, tipo, o ser humano mais bom que a gente poderia imaginar, no fundo, era um verme de corrupção. Tipo, o mais bom, na verdade, tudo que o ser humano faz é pecado. Então, para isso, não conseguiria obter o perdão de Deus de modo algum. Sim. Então, por isso, você tinha que somente ter a fé e pronto. Já estava salvo. Porque jamais você conseguiria ser limpo 100% do seu pecado. Não bastava a fé. Ele desanimou, assim... Era um desespero total que vai levar esse otimismo completo. Sim, através do desespero humano dele, em relação ao ser humano, ele chegou a uma presunção de salvação. Presunção de salvação. É exatamente isso que eu penso do protestante Lutero. Vixe, o duro é que... Exatamente. Aí ele caiu nos dois erros do catecismo. O desespero e a presunção. É uma descrença, uma não acreditava na bondade da natureza humana, assim. Que apesar do pecado original continua sendo boa, apesar da dificuldade a de fazer predisposição é possível você ter, né? Sim. Você consegue pela virtude corrigir o vício. Se não fosse assim, aí ele estaria certo. Só que ele está redondamente errado até lendo Aristóteles, que nem cristão era. Exatamente. Só Aristóteles já coloca Lutero na lata do lixo. O livro dele fala, mas peraí, você está errado. Porque não precisa nem de fé para entender que o ser humano consegue fazer boas obras. Ele consegue. E aí é bom a gente distinguir. Boas obras ainda não é caridade. Né? Boas obras é boas obras. Mas não quer dizer que uma boa obra é um pecado. Porque ele dá um dinheiro com mendigo, ele tem um trabalho de caridade. Vem. Só que Lutero dizer que seria já um pecado. Isso. Aí, ó. Ixi, por causa disso, para ele só teria esse chance de salvação se tivesse essa confiança vaga em Deus, que seria a fé. Não seria nem acreditar nas verdades. A fé é essa confiança que você vai ser salvo. Presunção e desespero ao mesmo tempo. Olha, isso aí fica isso que é a mentalidade protestante. Complicado. Isso aí vai lá no fundo da... Então a gente está vendo os motivos, né? Por que Cristo subiu aos céus? E agora essa parte, letra C, é importante, porque mostrar que o seu reino não é deste mundo. Além disso, foi para provar realmente que o seu reino não é deste mundo. Por isso que ele subiu aos céus. Ou seja, ele foi embora. Ele vazou daqui. Falou, não sou daqui, meu reino não é daqui. Tchau, fui. É para isso também, dentre outros motivos. Os reinos do mundo são terrenos e passageiros, efêmeros, né? Apoiam-se em grandes cabedais e na força proveniente da carne. Ora, o reino de Cristo não era terrestre, como os judeus esperavam, mas espiritual e eterno. É totalmente o oposto, é uma antítese quase, né? Ou literalmente. Colocando seu trono nos céus, o próprio Cristo demonstrou que as forças e riquezas de seu reino eram de natureza espiritual. E daí ele dizendo lá que não era para juntar tesouros na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam. Ele fala para juntar o tesouro no céu, né? Que lá não tem acesso. Por quê? Porque é lá que é o reino dele. Então ele já veio falando, dando as dicas. Não junta tesouros aqui, porque aqui as pessoas podem roubar, aqui pode se corromper. Literalmente, corromper. Você pode perder o que você acumulou de bom. Lá no céu você não perde, porque fica comigo. Eu garanto o que você consegue de bom. E tudo que você fizer de bom em meu nome, eu nunca mais esqueço e vai ficar para a sua cota de salvação para a eternidade. Um copo d'água que você deu para um dos mais pequeninos em meu nome vai ecoar na eternidade na sua salvação, vai contar ponto lá. Então, quando você for julgado na sua morte, juízo privado, aquela ação está ecoando na eternidade para Deus. E ele vai trazer que lá Nossa Senhora traz, São João da Guarda traz e coloca na frente no tribunal. Tem isso aqui, Ele é o responsável por esse eco aqui na eternidade.
Aí Deus começa a pesar. Aí vem a misericórdia, vem a justiça, vem misericórdia, vem justiça. Agora imagina quem deu o copo d'água por si, porque acha bonito. Eu sou bom, eu não preciso de religião. Eu faço bem melhor que muito cristão, muito católico aí, carola, que fica aí buscando aí usar roupa de freira na rua, fica tampando o corpo, mas só que eu faço mais caridade do que eles. E eu não acredito nesse Deus deles aí, eu só acredito em mim mesmo. Só que eu dou cesta básica, eu pago todas as farmácias que oferecem aquele vale criança do câncer lá, que você coloca o dinheiro, eu já coloco a nota de 100 lá, toda vez que eu compro um remédio, sem peso na consciência. Eu sou bom. Ó, aí Bento XVI escreveu uma encíclica, não sei se é encíclica, Deus Caritas Est. Não, Caritas in Veritate, não lembro se é encíclica. Acho que é encíclica? E ele vai falar, caridade só existe se estiver na verdade, e a verdade é Cristo. Então, quem não tem a religião cristã, qualquer obra só é uma boa obra, caridade não é, porque já caiu por terra. E isso segundo o nosso critério, porque se você falar isso para um budista, ele vai achar que você está louco. Fala, não, você tem que deixar claro para ele assim, não, eu não vou te obrigar a acreditar como eu creio se você se fechar, mas eu vou dizer, a minha fé, e eu tenho o direito de ter a minha fé. Você não pode querer me tolir, assim como você está querendo que eu não imponha isso para você, mas você fala assim, claramente, nós católicos cremos firmemente que caridade só é em nome de Cristo e por meio da igreja dele. Ah, mas o meu tio lá é da Umbanda, ele dá cesta básica. Lá, é boa obra. Ah, ele deu a cesta básica, ele fez uma boa obra, ele fez um bem para o mendigo, para a pessoa que precisava. Mas caridade não foi. Não foi caridade. Porque isso não vai contar para a salvação. É por amor a Deus que ele fez aquilo? Até porque ele não acredita em Deus, ele acredita em uma série de orixás. Ele está fazendo isso em nome dos orixás, beleza. Para a nossa fé católica, orixás são os demônios, ou seja, são nossos piores inimigos no campo espiritual, porque Efésios 6 vai falar, não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades dos espíritos. Então, esses espíritos é o que ele está seguindo. Em nome desses espíritos, ele está fazendo a cesta básica. Então, para a nossa fé, a gente já sabe o que pensar disso. Aí cabe a catequese, cabe a apologética, o apostolado, né? Dependendo da circunstância, a gente colocar isso bem claro para a pessoa, mas isso é de ocasião, né? Você não vai entrar lá no terreiro, lá, abrindo com os dois pés. Mas se estiver na rua assim, pode estar uma com na rua você com uma bicudinha ali, né? Ninguém tá olhando, você vai lá e pum! Fazer isso lá, o povo já vai vir com lei do ultraje à culpa. Intolerância religiosa. Intolerância, né? Como é que é? Os islâmicos católicos do Brasil. Meu Deus do céu. Então ele fala que neste reino, os mais ricos e os mais providos com a abundância de todos os bens são aqueles que na terra procuram com maior ardor as coisas de Deus. São Tiago, com efeito, declara que Deus escolheu os pobres neste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino de que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, quem são os ricos, né, no reino do céu? Aqueles que aqui na terra procuram fazer com ardor as coisas de Deus. Então, você pode ser a rainha da Inglaterra, mas se você pega os seus bens e por Cristo, por amor ao Papa, à igreja, os sacramentos, obediência certinho, você vai lá e faz as caridades, né, a obra de caridade. Então, você está sendo rico nos dois sentidos. Está sendo rico na terra e vai ser rico no céu. Sim, né? São Luís, não é condenado a ser riqueza material, desde que você não seja pegado. São Luís, o rei lá. São Luís não é o rei da França, muito virtuoso. Elevar ao céu nosso pensamento. Olha também, outra causa para que Cristo subiu. Legal essa aqui também, porque é uma imagem. Tudo que sobe faz você também pensar alto. Porque quando a gente fala, qual é a definição do catecismo de oração? Até no catecismo amarelinho fala, oração, por definição, é a elevação da alma a Deus. Mas a gente pensa em elevação fisicamente. Pensa num balão subindo. Nesse sentido, elevação. Mas a alma não sai do corpo. A alma continua comigo. Como é que ela eleva? É uma analogia de novo. É um jeito de dizer para você pensar o seguinte. Quando você vai rezar, você não vai pensar coisas daqui. Coisas perecíveis, coisas contingentes, coisas passageiras. Você vai pensar no absoluto, no eterno, né? no Deus absoluto. Que é amor absoluto, etc e tal. Então, por isso que na missa no cano, quando começa, fala sursum cor, né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Isso. Porque nesse momento você vê que o culto está no ápice, está chegando no momento da comunhão plena com Deus ali no sacramento, né? Então, pela ascensão, Nosso Senhor queria que, subindo Ele aos céus, continuássemos nós a segui-lo com saudosos pensamentos,
Com efeito, pela sua morte e ressurreição, deixou-nos um exemplo que nos mostra como devemos morrer e ressurgir espiritualmente. Pela sua ascensão, também nos ensina e educa a erguermos nossa mente ao céu, enquanto vivemos ainda aqui na terra, e a reconhecermos que na terra somos hóspedes e peregrinos à procura da verdadeira pátria, concidadãos dos santos e membros da família de Deus, pois, como diz o mesmo apóstolo, nosso viver é no céu. Olha que bonita essa expressão, essa explicação aqui, hein? Porque se a gente tiver essa perspectiva de hóspede, peregrino, a gente começa a desapegar mais fácil das coisas daqui. Amor familiar demais, né? Apegos materiais, a cargos, a trabalho, relações, reputação, tudo que nos prende no sentido humano, né? Antropológico apenas. Não é que a gente tem que ir contra a nossa natureza, porque Deus que a criou, mas a gente tem que purificar a nossa natureza daquilo que é do pecado. Então, quando a gente pensa que a gente é hóspede, peregrino, o que é um hóspede? Ele não toca em nada da casa Ele não fica mexendo no abajur, liga, desliga, vai com medo de queimar a lâmpada. Ele não fica ali pulando na cama. Agora na nossa não, a gente sente de qualquer jeito, tá? Às vezes sobe com tênis na cama. Ah, é minha mesmo, depois eu lavo o lençol, põe na máquina. Beleza. Agora se eu vou na casa de uma pessoa, eu sou hóspede ali, já vou ali, já fica até meio constrangido. Onde eu coloco o chinelo aqui? Deixa eu ver. Aí eu tô até com vergonha de pedir uma toalha que eu esqueci a minha e agora. Porque você é hóspede, porque tudo ali não é seu. Então, o próprio catecismo traz a imagem. Ó, quando a gente se coloca em oração, a gente pensa nesse mistério aqui. Deus subiu aos céus, né? Ele ascendeu, Cristo, para a gente pensar que aqui não é nosso lugar. A gente não pode se acomodar na terra. Falar assim, eu estou bem aqui. Aqui é meu lugar. Não é nosso lugar. Se a gente tem fé, se a gente é católico, a gente tem que estar meio que com aquela quase incômodo de estar aqui. Não um incômodo no sentido de odiar a vida, mas por amor àquela vida de lá, a gente se incomoda com a de cá. Por causa daquela só. A felicidade a gente não vai ter nesse mundo. Porque existe felicidade natural. É possível. Tipo limbo. É possível aqui na Terra ter felicidade. Só que uma felicidade natural. É possível. Pela virtude, né? Platão, Aristóteles já falavam disso aí. Que se você tiver a virtude na Terra, você evita a gula, você evita a imprudência, você evita a soberba e você consegue ter um espírito livre para poder contemplar a natureza. Então você consegue comer com moderação, você não excede no almoço, na janta, né? Você não come além do que o seu corpo pede, você não se exercita além e também não fica aquém do exercício físico, você estima as pessoas com justiça, você não pensa mais ou menos do que elas são, você dá a cada um devido o que é de cada um, né? Você é um justo, você é feliz. Uma pessoa que é assim é feliz, porque não falta nada para ela. O que está faltando para ela? Agora, do ponto de vista da religião, ela ainda não é beata, ela não tem a beatitude, porque a beatitude não cabe à natureza humana atingir. É como se fosse um guincho, né? Deus que puxa. A gente não tem como subir. A gente consegue ser feliz no plano aqui. Então aqui está falando, ó, Deus subiu aos céus para a gente pensar, nossa morada não é daqui. Então, com coronavírus, sem coronavírus, com graça ou com essas desgraças que acontecem aí, não importa o que acontecer na história cronológica, independente do que acontecer aqui, desde que não esteja na nossa responsabilidade o mal que tenha acontecido, né? Não seja culpa da gente não tem o que temer. Não, porque você fala, foi culpa minha, eu tenho que rezar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que fazer as coisas, né? Mas se não sou eu que causei o coronavírus, por exemplo, eu vou ficar, por exemplo, com medo de morrer, e agora eu vou morrer, meu Deus. Eu vou fugir, já sei, vou cavar um buraco no fundo do quintal, vou morar lá dentro. Pronto, vou me proteger. Mas por que você está protegendo a sua vida? Sim, que a vida aqui na Terra vai ser curta mesmo. A sua vida vai acabar. Aí já está demais, né? É claro que você não vai também, venha corona, eu não tenho medo de vocês, sair puxar máscara no mercado e... venham, cuspam em mim! Você não vai fazer isso no mercado, né? Espirra em mim que eu sou católico, roxo. Pode vir, que aqui tem peito eucarístico. Aqui vem. Aqui é lábio mariano. Aqui é no rosário. Não vai ser assim, né? O cara chega lá, o Superman, coloca aquele M de Maria na camisa assim, abre já aqui. Vem em mim, corona, que eu não morro. Lógico que não vai ser doido assim, né? Tá doido? Se o cara fizer um negócio desse também, pelo amor de Deus, né? O lugar dele não é nem na capela, lá em Loanda, ou então lá no sanatório, né? O cara tem que ir pra lá tratar isso aí. Tá louco?
Ô, louco, meu, pelo amor de Deus, mas duro que tem, hein? Você vê na internet que tem. Você vê cada coisa na internet aí que, olha, fiquei sabendo de uma aí que pegou o filho pra matar, porque eles que leram lá na Bíblia lá que Abraão pegou Isaac. Aí tava levando já o filho já pro lugar e foram lá catar a pessoa. É doido. Não era protestante. Era um pastor, né? Ou uma pastora. Escritura aí. Tá querendo matar o filho já. Falei, pelo amor de Deus, calma aí. Você vê, Deus não mandou, já tá indo. É brincadeira. Se coloca no lugar de Deus. O que Deus manda fazer, que é uma só fé, uma só religião, um só base, não faz. Mas vai ler a Bíblia. Ah, isso aqui é pra mim, eu vou lá fazer. Olha, Deus mandou eu fazer isso aqui, eu vou fazer. Meu Deus do céu, é cada coisa, né? Mas, hein? Pegar o cajado, vai filmar. É só falta né? Um cabo de vassoura lá. Vou bater aqui pra ver se abre. Abra-te. Pula em cima. Ó, nós somos herdeiros, né, do reino dos céus pelo fato da gente ter o batismo, ter a crisma, nós temos o sacramento do matrimônio, né? Então, assim, nós temos como se o sacramento é como se fosse porto de passagem, né? É o ingresso para o céu, né? É o bilhete. Você tem o sacramento, aí você tem que fazer valer aquele sacramento na prática. Então, é legal essa ideia de que Cristo ascendeu aos céus para elevar o nosso pensamento também. Não só mostrar que o reino não é deste mundo, não só para preparar a nossa morada lá no céu, e não só para dar ao corpo dele uma morada gloriosa, mas é para o nosso pensamento subir também, junto com ele. Ó. E ver que, fala que concidadãos dos santos, ele disse aqui, né? Concidadãos dos santos, a gente se tornou pelo batismo, e membros da família de Deus. É que eu falei daquela questão de ter um parente lá no trono, né? Ó, eu sou parente da rainha da Inglaterra. Isso seria uma honra imensa, porque tem glamour, né? Do ponto de vista humano. Agora imagina a gente ter a consciência real de que ser parente da rainha da Inglaterra não é nada perto de ser irmão, amigo de Deus. Cordeiro de nosso Senhor. Porque ele falou, ele já não vos Não chama chamo de servos, mas de amigos. Então, se ele nos chamou de amigos, aí que entra a nossa responsabilidade. Porque quando alguém fala assim, ó, você é meu amigo, aí você tem o quê? Você não pode ferir a amizade. Você não pode trair. Porque a pessoa te deu uma confiança, uma carta de crédito assim, quase inefável. Ela fala assim, ó, eu te entreguei a minha confiança, preço nenhum, paga isso aqui. E aí você vai lá e fala mal e ele descobre. Nunca mais. Tem um provérbio da Bíblia que fala... ofenda um amigo e corra atrás dele que você consegue o perdão, mas revele o seu segredo para terceiros e ele é como uma pomba que não voltará nunca mais. Você não vai recuperar nunca mais esse amigo, contar o segredo dele. Então assim, você rompeu, né, aquela segurança, e Cristo nos chamou de amigos, e cada vez que a gente peca, a gente faz esse rompimento. Só que ele é o único amigo que volta. Pelo confessionário ele volta, desde o arrependimento, claro, né? Mas ele volta. Agora, imagina só que amizade é essa, né? O grau dessa amizade. Então, ó, vamos encerrando assim. Chegar no... Letra quase, faltava uma página e depois oitava. Eis que Cristo nos alcançou com a sua ciência. Sei lá, se Porque tem ainda uns 3 minutos. Letra A, então, lê. Só É a letra A, bem inteiro. Cadê? Bens que Cristo nos alcançou com sua paixão, bens gerais. gerais. Na continuidade. É mesmo, ó. É porque eu tô no 143. D, né? Ainda tô na letra D. Ó, eu parei aqui, ó. Nosso viver é no céu. Aí a letra E. Outro motivo, outra causa para explicar por que Jesus subiu aos céus. Uma criança nos pergunta, por que Jesus subiu aos céus? Aí uma das respostas também poderia ser essa, ó, enviar-nos o Espírito Santo. Então ele tinha uma função, né? Ele falou, ó, não vos afasteis da cidade de Jerusalém, até que eu vos envie o Paráclito. Então isso durou o quê? 9 dias? Foi a primeira novena da história, né? Sim, a primeira novena. Primeira Por isso que novena. a tradição nossa da novena veio daí. A novena veio daí. Nossa Pediu Senhora o Espírito estava... Santo. E ó, quem que estava em Nossa volta, Senhora junto com os em volta apóstolos. de Nossa Senhora ali, ó, os apóstolos com ela ali, ó. Ela com os apóstolos. A eficácia e a grandeza dos inefáveis benefícios que a bondade de Deus derramou sobre nós por meio deste mistério, desde muito as havia vaticinado, ou seja, ensinado o santo profeta Davi. Subindo ao alto, arrebatou consigo os escravos e distribuiu seus dons aos homens. Neste sentido é que o apóstolo interpreta esta passagem. Olha,
Efetivamente, ao cabo de 10 dias, enviou Cristo o Espírito Santo, de cuja virtude e exuberância encheu a multidão de fiéis ali presentes. Então, é que cumpriu verdadeiramente aquela grandiosa promessa. Para vós convém que eu me vá. Aquela parte que eu falei, convém que eu me vá. Se eu não for, não virá a vós o Consolador. Mas, se for, eu vou-lo enviarei. Então, ele estava falando isso para consolar, porque eles estavam tristes, né? Ele estava partindo. Quando uma visita muito querida vem e já tem que partir, a gente fica com aquele peso no coração. Não, já vai, né? Você fica querendo que fica. Aí ele diz, não, deixa eu ir. É melhor para você. E eu vou te explicar por quê. Porque convém para você. É para você que eu estou indo. Não é para eu me afastar de você, não. É porque eu vou lá por você. Para que você chegue lá depois. Então tem esse sentido. E a letra F. Outro motivo. Para ser nosso advogado. Olha só. Pela doutrina do apóstolo, Cristo também subiu aos céus para se apresentar agora ante a face de Deus em favor nosso e exercer perante o Pai o ofício de advogado. Aqui já me ocorre uma ligação com o livro de Jó, porque em Jó, o primeiro parágrafo fala assim, houve uma reunião no céu, os filhos de Deus, no caso os anjos, se reuniram em conclave com Deus, em concílio. E Satanás foi no meio deles. E Deus olhou para Satanás e perguntou, de onde vens tu? E Satanás disse, estive dando um passeio, volta pela terra. E aí começa um debate entre Deus e o diabo. Notaste meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém como ele, justo, que faz as coisas, etc e tal. Aí o diabo contra-ataca, como se fosse o advogado de condenação, né? Não de defesa do ser humano, mas de ataque. É por acaso que Jó te louva? Tira os bens dele e ele vai te amaldiçoar e vai deixar de ser esse elogiado que o Senhor está colocando. Aí Deus fala, então vai lá e faz isso. E aqui o interessante parece um paralelo, porque ele subiu aos céus para ser agora, a partir de então, nosso advogado diante de Deus, de modo que corrige o livro de Jó. Agora vai ter, vamos supor que fosse ter o livro de Jó novamente, outro capítulo, né? Uma continuação da série. Estava Deus em concílio com os anjos e o seu filho estava no meio deles. E Satanás foi deixado de lado. Aí Satanás fica lá com medo, porque agora ele não vai conseguir abrir a boca para falar da gente. Porque quando ele fala assim, notaste o meu servo fulano de tal, ninguém é igual a ele. Aí o diabo vai querer, não sei o que, só, cala-te, ele é meu. Agora ele fala assim. Agora a gente tem um advogado, porque na época do livro de Jó não tinha advogado no céu. Porque quem estava no céu é a Trindade, então o filho estava ali. Então está tudo em espírito, vamos dizer assim, né? Não tinha o filho enquanto homem para poder advogar. Então agora a gente tem um advogado no céu. Isso aí é consolador também. Consolo muito grande. E ele diz, filhinhos meus de São João, eu vos escrevo para que não venhais a pecar. No entanto, se alguém pecar, por advogado junto ao Pai, temos a Jesus Cristo, o justo. Ele próprio é propiciação pelos nossos pecados. Olha a consolação que ele dá. Nada pode inspirar aos fiéis maior alegria e felicidade do que verem a Jesus Cristo feito patrono de nossa causa e intercessor pela nossa salvação, ele que goza junto ao Eterno Pai de suma influência e autoridade. Quer dizer, ele não só é um advogado, porque o advogado não tem o poder de absolver ninguém, e ele é Deus. Ele seria, se fosse comparar com a terra, ele seria o advogado aqui que é juiz ao mesmo tempo. Ele seria um advogado diante do juiz, mas ele também tem concurso público de juiz. Então ele também está lá, federal com federal. Ele está lá advogando, fala, pode aliviar para ele fez isso de bom, ameniza a pena, não leva ele para o cárcere, deixa ele em prisão domiciliar por um tempo, depois solta, ou seja, purgatório, né? Então faz assim, aí o juiz fala, será? Vai por mim. Aí ele vai atender, porque ele propôs. E agora o advogado normal, não, ele fala, o juiz vai na cabeça dele. Porque entra o advogado e o juiz, no plano teórico, pelo menos, né? Na prática, não sei, tem muitos aí que tem comparsa. Mas, em teoria, o juiz aqui e o advogado lá. Faz isso. Tá bom. Aqui ele escreve não. Ele falou lá assim, não concordei. Então, a gente tem um advogado, o advogado, né? Ele quer a nossa salvação. É a nossa salvação. Ele quer a nossa salvação e ele vai advogar em favor da nossa salvação e não da condenação. Então, por isso que a gente tem que fazer tudo o que for da nossa parte para corresponder ao sacramento, corresponder aos 10 mandamentos, corresponder às 7 virtudes, porque quando a gente morrer, embora tenhamos pecado, uma cota de pecado, essa nossa vontade de estar com ele vai contar. É através dessa vontade que ele vai tentar pôr a gente no céu. Por meio disso aí. Se não for isso aí, a gente já era.
Acabou o negócio, acabou a história. Porque aqui, preparar-nos um lugar também, né? Depois, preparar-nos um lugar. Então, como foi falado lá, ó, diligenciar nossa glorificação, que é a ressurreição também da nossa carne, né? E aqui a letra G, preparar-nos um lugar. Afinal, preparou-nos um lugar conforme o havia prometido. Foi em nome de todos nós que Jesus Cristo, como nosso chefe, entrou na posse da glória celeste. Com sua ida para o céu, abriu as portas que se tinham fechado lá com Adão, né? Em consequência do pecado de Adão. Acabou. Franqueou-nos um caminho para chegarmos à celestial bem-aventurança, conforme predissera aos discípulos na última ceia. Ó, novamente apareceu a palavra franqueou, né? A franquia. Para confirmar sua promessa com a realidade dos fatos, levou consigo para a mansão da eterna bem-aventurança as almas dos justos que tinha arrancado dos infernos. Ele já levou um comboio com ele. Todo mundo estava à espera ali na fila ali da salvação. Todo mundo, né? Falta só esse. E aí a gente vai a letra A do número 3 para a quinta que vem, né? Então, ó, não deu para terminar o artigo, mas eu acho que a gente vai começar terminando na quinta que vem para ir para o 8º, que daí é de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ó, a gente viu a parte da misericórdia, depois vem o julgamento aqui, a parte da quinta que vem promete. Já tem que vir com o lombo um pouquinho com um doutorzinho, um pouco de pomada pro lombo. Por isso que fala também que nosso Senhor é o verdadeiro pontífice, né? Que foi o pontífice por esse mediador entre Deus e os homens. Né? Todas as analogias vão desembocar em Cristo, né? É o cordeiro, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o pontífice. Então o Papa faz analogia de Cristo. O juiz faz analogia de Cristo. Tudo faz analogia de Cristo. Acho que o Chesterton tem um livro, O Homem Eterno. Acho que é esse. O Homem Eterno. Se não me engano é nessa obra que ele vai colocar. Todas as chaves de leitura antropológica que a ciência pode desenvolver do ser humano, você vai encontrar em Jesus. Tudo que você puder pensar. Qualquer coisa. Tudo. Não tem nada que seja humano. Você fala assim, ó, doença, saúde, virtude, vício, qualquer coisa que seja pensável do ponto de vista humano, assim, da nossa natureza, preguiça, trabalho, aprender, ignorar, tudo. Se você pensar na figura humana de Jesus, você encontra ali uma resposta ali, ó, tá esperando só. É como se ele fosse a fonte das respostas, assim, você vai só tirando, assim, ó, eternamente. Por isso que ele fala que, como é que é? É como um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas, assim, vai tirando, né? Então, ele tem esse poder de ser inefável e ao mesmo tempo palpável, né? Eu toco Deus e ao mesmo tempo eu não explico Deus. Eu chego a comer Deus e não explico Deus. É sempre assim, ó. Na hora que eu penso que eu vou entender Deus, ele escapa. Ele escapa sempre. Eu vou entender, eu escapa. Não, mas ele tá dentro da minha boca. Eu consigo mastigar Deus e eu não entendo Deus. Então aí que tá o negócio, né? A gente tem um mistério dos mistérios aí. Eucaristia. A Eucaristia é um mistério tremendo também, assim. O meu Dala falou, Deus não está em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo está em todos os lugares. Porque quando a gente fala que ele está em todos os lugares, é no sentido de... Ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas no ser. Né? Porque ele habitar os lugares que ele criou, não teria como. Porque seria uma contradição, né? Como é que Deus criou um lugar? Habitar o lugar é como se ele fizesse parte do lugar. Aí seria um panteísmo. Porque o panteísmo diz que as coisas são divinas. Mas as coisas são uma criação. Para o panteísmo não é uma criação. Para o panteísmo tudo é ao mesmo tempo a criação e é Deus. Ele se cria a si mesmo e tudo é ele. Então esse livro aqui é Deus. Ó, Deus está aqui dentro. Eu tenho que adorar esse livro porque ele é Deus. Essa mesa é Deus. Tem partículas divinas aqui. Então tem que adorar tudo. Daqui a pouco, tem que me adorar, porque se eu sou... Olha o pensamento onde vai parar. Tem que se adorar. Uma vez dentro da RCC, testemunhos, né? De final aqui. Um amigo nosso aí tinha acabado de comungar. Aí ele foi para casa dos amigos, todo mundo da RCC ali, acampamentos e tal. E eles não tinham participado da missa. E ele tinha acabado de ir à missa. Então ele tinha comungado. O que eles fizeram? Adoraram ele. Olha a lógica. Ué, a mão nele, daí, assim? todo mundo ajoelhou em volta, fez um círculo assim, ficou colocando a mão nele,
Como se o Cristo tivesse... Como Porque Jesus está dentro dele. aí, ó a lógica. Não, já que você comungou, Cristo está dentro de você. Só que daí ele ia fazer o quê? Meia hora ele já tinha comungado. Ainda tem esse problema. Já tinha até dissolvido. Consumido as espécies. Consumido, né? Então, Aí, mas vamos supor que tivesse. Mesmo que tivesse assim, faz 5 segundos. Mas mesmo assim, você vai adorar o ser humano. Que é isso? Aí você ixi, rapaz. Não fala que foi parar na Paris. Aqui foi. Aqui perto, aqui, ó, pertinho. Então, assim, a gente tem que estudar a doutrina, porque a doutrina, a palavra já diz, é ensinamento. Se a gente não estuda a doutrina, a gente cai em qualquer ensinamento que vem por aí. Aí você vai sozinho navegando na internet, comprando qualquer livro, ouvindo qualquer pessoa, charlatão, né? uma biruta, né? Você fica assim, a biruta mesmo, você fica birutando. Vento de doutrina, né? Leva para qualquer lado. Aí você tá aqui, ouvi um cara, um mestre lá que ele fala bem dos 7 espíritos encarnados na matéria, muito bom. Eu vi também um sheik lá falando muito bem da virtude. Um sheik, você ouviu um budista, um sheik, um rabino. Também eu gosto muito do Padre Fábio de Mello, falou umas coisas muito boas também, Padre Reginaldo Manzotti, eu ouço muito, escuta a rádio e tal. Aí você faz aquela maçaroca assim, aquele angu de caroço, né? E fica aquela bagunça na cabeça do cara. E tem muita gente assim. Né? E quando vai falar com os outros, dá conselhos com áreas de nobreza, de erudição, porque tem todos esses conhecimentos dentro da cabeça e se sente já assim um oráculo. E fala com as pessoas. Você tem que fazer o quê? Você está com problema. Sabe o que é isso aí? Isso é encosto. Esse problema é encosto. Eu já sei uma coisa. Você pega alho, vinagre, 3 copos de sabão em pó. Você mistura o alho, bate um pouquinho no liquidificador e depois você borrifa. 3 vezes na porta da cozinha e 7 na porta da sala. Aí começa. Aí onde você aprendeu isso? Mas tem gente que faz. Tem, tô falando, tô inventando assim, mas é coisa que a gente escuta. E quanto tempo a gente não ouve desde pequeno isso aí? Dos vizinhos, né? A gente vai pegando assim, ó. No guarda-roupa, depois não sei o que Na chave da casa, o pé de coelho, a ferradura, o chinelo de ponta cabeça, não pode deixar, que senão mata a mãe. Se deixar o chinelo desvirado, a mãe vai morrer atrás da porta. Ou seja, você tem superstição da pequenininha até a que tem quase áreas de religião. Aliás, toda religião que não é católica tem como se fosse uma superstição sofisticada. É uma superstição... Vamos dizer assim, toda religião que não é a verdadeira é como se fosse uma superstição sistematizada. Com líderes e subalternos. Pronto. É você fazer a religião do pé de coelho. A religião da ferradura. Aí você pega, essa religião aqui, ela acredita que se você fizer uma fogueira no centro e todo mundo rodear, os espíritos dos ancestrais vão vir e vão te ajudar a ter boas influências para o ano que vem aí. Então aquelas coisas tribais de índios, né? Então você vê, é tudo superstição que não tem o aval divino. Só que como tem a matéria religiosa, que é o símbolo, aquilo atrai o intelecto humano. E é o único motivo pelo qual a gente adere. Então a gente vê lá, isso aí instiga, porque o símbolo, por definição, quer dizer o quê? Agregar. Todo símbolo agrega. Você vê uma coisa estranha, simbólica, você já... O que é isso? O que significa? O intelecto já quer saber. Então, as religiões gnósticas são as mais simbólicas. As mais sedutoras, por causa disso. Porque símbolo é coisa que... venham ver isso. Eu falo uma frase mística, você fica... O enigma atrai, o enigma faz o intelecto ficar curioso. E a curiosidade é como se diz assim, é a imoderação da estudiosidade. Estudar é uma coisa, curiosidade é outra. A curiosidade é como se fosse a gula do intelecto. A curiosidade é a gula. Porque a gula é você comer sem necessidade, sem o corpo estar pedindo. Você já jantou e mete mais coisa para dentro. Não, mas eu quero mais isso aqui. Bater uma feijoada, aí servir uma macarronada para visita, eu também quero. E vai junto. Aí chega o vizinho, eu trouxe uma polenta. Opa, manda para cá. E vá de novo. Aí você fala, mas rapaz, mas cabe, opa, eu não nego não. Isso é gula. Mas o que é a definição de gula? Não precisa comer. Ele comeu. O que é a curiosidade? A gula do intelecto. Cara, você já entendeu ali? Não, mas eu quero saber aquilo lá. Por que você quer saber aquilo lá? Eu quero saber. Aí vai ficar obeso o intelecto. Não vai ficar saudável, vai ficar obeso, porque vai ter um monte de coisa no intelecto, aí na hora de rezar, cheio de distração. Aí não consegue rezar porque o intelecto está obeso. Não fazer nada porque está cheio de coisa. Está cheio de coisa. E a mente tem que estar vazia de coisas inúteis para preencher do Espírito Santo, para preencher das virtudes. Isso aqui que a gente está vendo. É a única coisa que tem que ocupar nosso intelecto na parte, né, que é do nosso direcionamento de vida. E não ficar lá, não, João Bidu lá, na Tititi lá, o horóscopo. Deixa eu ver meu signo hoje, né?
Aqui, já pega o jornal, não é nem a manchete, vai direto no horóscopo. Tem gente que vai direto ali, ó. Curiosidade. O horóscopo é mais curiosidade do que cientificidade. Mesmo que fosse provado que fosse científico, a pessoa iria ler o horóscopo mais pela curiosidade. Eu quero ver o que tem por mim, né? Eu quero ver o que tem para mim lá. Então a gente vai rezar agora, né? Pedir para Deus consumar o nosso estudo, que frutifique. Quem assistir também essa gravação, que extraia o bem, né? Disso, com a graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. Jesus, Maria e José, A nossa família, vossa doce coração de Maria, seja a nossa salvação. dai-nos, ó Virgem pura, Fé, pureza e bravura. estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria.